Opa, tudo bem? Depois de aproximadamente aí, 3, 4 meses, estamos aí voltando com esse quadro que eu jurei continuar e que eu continuei com tanto afinco nesses meses, né? Hoje eu queria voltar a falar um pouco mais sobre o TCC, que eu parei de falar há bastante tempo já, né? Desde que eu defini o objeto de pesquisa, as coisas andaram bastante, assim, né, em muitos sentidos, assim, na vida e na pesquisa principalmente. Acho que foi um período muito curioso, assim, desde que a gente se falou da última vez acerca desse tema. E por que voltar hoje? Porque eu até tentei gravar uma tentativa de continuar falando sobre a pesquisa, né? Eu tinha elaborado um sumário expandido que já representava bastante avanço assim nos caminhos que a gente estava tomando na pesquisa, mas eu gravei, mas não gostei do que estava ficando, então eu até joguei fora isso e decidi que não era a hora, que ia aguardar para voltar depois. Hoje, depois que a gente já fez algumas pausas aí no meio do ano, tô começando a voltar de novo a pegar um tranco para fazer pesquisa, achei que seria legal voltar. Vocês desculpa a voz meio deprimida, meio morosa, acabei de acordar, né? E não é como se não fosse esse meio tom que eu falo diariamente. Mas bom, vamos lá. Hoje a gente vai assistir uma gameplay de Sudoku, que também tem sido um grande companheiro nesse período aí. É uma grande alegria poder contar com esse meu amigo que tem estado junto nesse tempo todo. Hoje a gente vai fazer os desafios diários. São coisas bem simples, mas são 3 modos de jogo que acho que são bem divertidos e acho que podem ser divertidos de assistir. Bom, vamos lá. Desde que a gente se falou, eu pensava em fazer essa pesquisa que fosse focada no Davi Neves e no Eric Romer, né? Mas as coisas foram andando e eu comecei a perceber que o projeto estético do Romer ele já estava muito bem descrito, muito bem analisado, e ele já vinha sendo estudado há 50, 60 anos, desde os anos 80, assim, que o Romer começou a se tornar mais popular nesse meio, assim, ele ganhou a Cannes em 60 e poucos, assim, então é um cineasta que já tem muita crítica escrita, já tem muita gente que se debruçou sobre ele, por mais que ele não seja tão reconhecido quanto o Godard ou qualquer outro companheiro de geração dele. Agora o Davi Neves, não, ele realmente é um cineasta muito pouco estudado na academia, assim. O que é até estranho, visto tudo que eu acredito que a gente já tenha conversado, assim, sobre a importância dele pro cinema nacional e também um estilo que ele desenvolveu, que é muito próprio de um certo estilo que vem sendo retomado nos últimos tempos, assim, né? Então para mim, assim, é até meio estranho ser um cineasta que não tem sido tão aprendido e que as pessoas se debruçam muito pouco sobre ele, né? E daí, tendo isso em vista, assim, pensando que o Romer tem um projeto tão estudado, é um francês, tem uma literatura vasta sobre ele, eu comecei a perceber que não fazia sentido, nesse momento, já comparar essas duas obras, né? Então, era importante, eu acho, dar um passo para trás e tentar, antes de falar sobre essa comparação do cinema de vizinhança que eu buscava ali, me debruçar sobre o cinema do Neves mesmo, assim, e encontrar esse projeto estético que ele parecia desenvolver, tanto nos filmes dele, como na crítica. E foi assim que eu comecei, né, a realmente encontrar o projeto que a gente desenvolveu agora e que já tem lá as suas 50, alguma coisa páginas, né, e tem sido bem bacana de escrever nesse sentido. Tá, então, dito tudo isso, vamos falar um pouco mais do projeto em si, agora chegando mais naquela ideia do sumário expandido, né? Pensando já que eu me debruçaria só sobre o Neves, eu fiz aquilo que eu prometi que não ia fazer. Comecei a descrever a biografia dele, tendi para o jornalismo às vezes, tendi para um registro meio que historiográfico, mais ou menos cronológico, assim, da vida dele, e isso tem composto boa parte da pesquisa, né? A pesquisa ela tem basicamente 4 capítulos. No primeiro, que é um prólogo, onde eu queria tentar começar a pesquisa a partir das impressões, assim. Porque
porque eu acho que o cinema do Neves, ele é um cinema muito direto em alguns sentidos, mas muito impressionista em outros, assim. Direto no sentido que ele parece não ter grandes discursos, não ter grandes proposições de vida, de pesquisa ou ideológicas por trás dele. E isso é especialmente interessante, assim, porque ele se torna um cinema que vai buscando outras coisas, né? Busca falar das coisas, busca falar muito mais das pessoas, dos lugares, dos ambientes, e de algo que eu tenho pensado mais como quase ecossistemas mesmo, assim, né? De como aquela comunidade ali funciona e de os trejeitos das pessoas, as pequenas cenas, os pequenos registros de impressões daquele cotidiano, né? Então, bom, tendo em vista que é um cinema que busca muito essas impressões do cotidiano, eu achava que era legal a gente começar por impressões do trabalho dele. Então eu comecei por uma análise, que não é tanto uma análise quanto uma crítica, um fascínio posto em palavras, assim, né? É mais um momento de uma primeira aproximação com o primeiro filme do Neves, o Mauro Humberto, que eu acho um filme fantástico, assim, né? Que acompanha justamente o Humberto Mauro, essa figura tão importante pro Neves e pro todo o cinema novo e para todo o cinema brasileiro, né? Talvez seja o cineasta que mais se aproximou de alguma linguagem brasileira, que mais conheceu, foi em busca de um país através do cinema, assim, até no sentido meio modernista paulista da ideia, assim, né, de tentar criar essa identidade brasileira, inclusive se institucionalizando ali a partir dos anos 40 e tudo mais, né, em um projeto junto com Getúlio Vargas, junto com com o Villa-Lobos, todas essas pessoas ali no Instituto Nacional de Cinema Educativo, né, junto com o Raquete Pinto e tudo mais. Enfim, aí depois de a gente falar um pouco dessas impressões, num tom meio de crítica mesmo, assim, né, sem querer se debruçar ainda sobre uma análise, sobre buscar um sentido de uma obra dele ali, buscar mais realmente se impressionar pelas imagens do filme, se impressionar pelas impressões que o Neves captara da realidade, né? Eu acho que isso era mais interessante pra gente. Depois disso a gente chega numa introdução. Nessa introdução, óbvio que a gente se debruça se dedica a realmente falar da pesquisa, né? Falar os caminhos que a gente tomou e descrever um pouco o caminho que a gente quer fazer. Mas também, e eu achava importante fazer isso, e ainda quero desenvolver muito isso, era importante, é importante, né, me parece que a gente falar um pouco tanto de conceitos básicos que vão ser importantes pra gente. Tem uma ideia que me parece povoar o cinema do Neves e que eu queria começar a apresentar aqui, me debruçar um pouco no decorrer da pesquisa, mas finalmente chegar nisso no mestrado, que é uma ideia de um cinema como crônica, assim, sabe? Como crônica, como assim, né? Um cinema que se aproximasse realmente do gênero textual, assim, porque acho que existe uma dedicação tão grande acadêmica e também artística nas realizações para um cinema de poesia, né? Esse cinema que é um cinema de haikais, enfim, um cinema que navegue por esse campo poético, poético dos poemas mesmo, assim, né? Não da poesia enquanto conceito, mas e me parece interessante encontrar nesse cinema de crônicas, um cinema que é escrito em prosa. Ou seja, ele ainda se aproxima muito da narrativa clássica, ele ainda se aproxima muito dessas convenções estabelecidas do cinema, mas que, assim como a crônica, que é diferente do conto, que é diferente do romance, ele se dedica muito mais a uma aproximação do cotidiano, do simples, do casual, do singelo, enfim, né? E com isso tudo com um certo bom humor, assim, um tom meio ácido, uma crítica que me é interessante. Eu acho que o cinema do Neves vai muito nessa direção, assim, né? De estar num meio termo entre as duas coisas e encontrar nessa crônica o resumo disso, assim, né? Como as impressões desses pequenos causos do cotidiano vão estar afetando esses filmes e transformando eles em uma outra coisa. E acho que esses conceitos, como a crônica, como conceitos que vão ser mais interessantes, como estilo, encenação e tudo mais, são importantes estabelecer nessa introdução. Vou até abrir aqui
que eu acho que tem algumas coisas interessantes que eu anotei sobre isso. Eu tô falando bastante coisa hoje porque faz muito tempo que eu não falei, e também porque eu tô num momento de tentar me reencontrar com a pesquisa, né? Espero que o Sudoku esteja minimamente interessante, ou pelo menos o lo-fi que tá tocando no fundo. Pronto. E daí tá, a gente apresenta esses conceitos básicos, e também é interessante pra gente falar um pouco de uma metodologia que a gente está se apropriando para esse trabalho, que é justamente essa ideia da teoria dos cineastas, assim, né, que é uma ideia que tem sido tão importante para o mestrado ali da FAP, até por causa da importância do Baggio e da Bea para a constituição disso, assim. São pesquisadores que se dedicam a construir essa teoria, que é justamente uma teoria de aproximação do cinema a partir dos cineastas, a partir da teoria composta por eles ao longo de sua vida. E o Neves talvez seja uma grande referência nisso, porque ele realmente desenvolveu uma teoria na crítica, na crônica, nos ensaios que ele publicou, uma teoria verbal, e também botou isso em prática de alguma forma nos seus filmes, em diários, em registros, em entrevistas. Enfim, a gente tem uma miríade, para usar uma palavra bonita, de fontes para realmente encontrar essa teoria do cineasta, e a partir de uma análise do seu filme também a gente ir construindo uma teoria de interpretação dessa obra, não de interpretação, que interpretação é uma palavra meio ruim, mas de aproximação com essa obra dele, né? E é isso que a gente pretende com a pesquisa, né? Constituir pelo menos um passo inicial na direção dessa teoria do cinema do Neves. E daí também, nesse capítulo, só para fechar, acho que era interessante também fazer uma breve revisãozinha bibliográfica sobre a vida, sobre a história do cinema brasileiro, apresentar basicamente o cinema novo, já que a gente também quer, eu acho interessante que a gente repasse essas publicações para pessoas que também vêm de fora do cinema, né? Acho que é um cinema que, principalmente pensando no cinema do Neves, assim, que é um cinema dito popular, né? Um cinema que realmente, como eu falei, ele se compõe muito próximo da narrativa clássica e ele se abre para tantas outras coisas fascinantes, assim, que acho que pode ser muito interessante para a gente alcançar outras pessoas com esses filmes, assim, né? E mostrar e, enfim, expor esses filmes para outras pessoas. E bom, passado o prólogo, a introdução, a gente chega finalmente aqui no nosso capítulo. Primeiro capítulo da pesquisa, que chama A Vida como Rascunho, que é basicamente isso que eu falei, assim, né? Eu estava me interessando muito por encontrar passos da biografia dele, assim, né? Porque o Pedro Plaza Pinto, que é uma grande referência para mim, assim, tem sido uma pessoa muito importante na pesquisa, até porque foi parte da banca de qualificação. Ele fala muito da vida do Neves e do cinema dele como um cineasta que teve a sua vida dedicada às tarefas do cinema, assim. Envolvido nos bastidores da coisa, ele foi diplomata, foi crítico realmente, né? Foi também organizador de mostras lá no exterior, foi uma das pessoas que foi responsável por espalhar o cinema novo pelo mundo, então ele também estava muito envolvido nesses bastidores da coisa, além de ser realizador, além de ser crítico. E isso tomou muito tempo dele, tomou muito das relações dele, assim, ao ponto que ele vivia realmente de cinema, assim, né? Não constituiu uma família, não constituía... A vida dele era basicamente o bar e os filmes, né? Então, acho que isso demarca muito do que o cinema dele é e do que essa pessoa dele foi. E era muito importante, assim, se a gente quer se aproximar de uma teoria dele, se a gente quer conhecer esse cinema dele, entender essa vida, né? Entender essa formação dessa pessoa, entender os passos, os trajetos, assim, que levaram à realização de cada um dos filmes, assim, que acho que as coisas estão muito imbricadas, assim, porque é um cineasta de fases muito marcadas, que não teve uma realização tão perene, até por causa das descontinuidades, né, dos modelos de financiamento aqui no país. Então, é um cara que realmente tem sua vida inteira marcada pelo cinema, marcada por esses diferentes momentos. Ele começa ali... Eu acho que não vale, na verdade, falar um pouco tanto da biografia dele agora,
Mas vale também ressaltar que acho que essa vontade de biografá-lo, também a gente fez a banca de qualificação da pesquisa, né, e foi algo que eles levantaram e que também estava muito em dúvida, assim, né, porque apesar que tem esse desejo de biografar um cineasta, a gente não tem tempo para isso, né, não dá para fazer isso no TCC, e acho que também não é muito o caso, então a gente está restringindo isso um pouco, e acho que a partir de agora eu vou fazer só alguns dos longas dele, assim, né, fazer um trajeto que o levou à realização mais perene e chegar até esse momento de realização mais perene dele nos anos 80, e ali parar e deixar o final da vida dele para pesquisas futuras, assim, que acho que é um período muito complicado, assim, que ele se envolve com muita coisa e que ele desenvolve um estilo, mas também desenvolve muitas coisas na vida pessoal dele, assim, né, que a gente acho que vale entrar com mais carinho, com mais tempo e com mais calma numa pesquisa de mestrado, enfim, quando tiver uma outra oportunidade. E acho que é legal também falar aqui que eu tenho pensado muito esse capítulo como meio que uma viagem de ônibus pela vida dele, assim, né? E daí também já foi proposto que seja uma viagem de mula, assim, né? Até porque ele era meio avesso a alguns métodos modernos, né? Então, pensar esse trajeto pela vida do cineasta em que essas paradas, esses grandes graus que a gente encontra pelo caminho fossem justamente esses momentos em que a gente pudesse parar e conhecer os filmes dele, né? Que o posto na beira da estrada fosse um filme e dentro dele existisse essa lógica diferente do mundo lá fora e que a gente pudesse conhecer e se maravilhar por essas paradas, né? Podem ser paradas em cidades também, né? Pensando em coisas mais complexas, até acho que se aproximando um pouco daquela ideia que eu brinquei de ecossistemas de vida, assim, né? Que cada filme possui uma lógica interna, cada filme possui uma lógica diferente e as coisas vão se construindo assim, né? Então é isso, é uma viagem meio que de mula pela vida dele, parando de cidade em cidade para conhecer cada um desses filmes. E daí a gente vai, acho que, passar por 4 grandes longas, né? O Memória de Helena, o primeiro filme dele, o Lucia McCartney, o segundo, e um filme um pouco mais paulista, assim, né? Esses dois são filmes bastante diferentes dos outros filmes que ele vai fazer ali nos anos 80. Que daí, nessa pesquisa, a gente vai falar sobre O Muito Prazer e O Luz del Fuego, que eu acho que são filmes que são bastante opostos, mas fazem um papel de demonstrar um pouco qual era esse estilo que ele desenvolveu e quais eram alguns dos interesses dele. E além disso, a gente também vai falar um pouco ali nos anos 70 de alguns curtas que ele dirigiu com o Fernando Sabino sobre escritores nacionais. Inclusive a gente publicou um ensaio sobre um deles, né, na release, assim, é um ensaio legalzinho. E que são filmes bastante interessantes, assim, dedicados ao íntimo desses escritores, e que acho que podem ser bastante interessantes para a gente pensar que estilo foi esse que ele desenvolveu a partir dos anos 80, assim, né? Tô chegando já no final, prometo. Porque eu tinha um capítulo desenhado inteiro para falar sobre esse estilo que ele desenvolveu ali nos anos 80. Só que eu também já comecei a perceber que as coisas vão tomando muito volume, né, cara? É impressionante, assim. A gente escreveu no primeiro semestre 57 páginas e não acabou um capítulo, assim. Então, eu sou muito prolixo também, né? Fico enchendo linguiça, mas as coisas também elas vão se avolumando muito, né? E daí acho que essa parte em que a gente vai se dedicar a um projeto estético do Neves, realmente eu vou suprimir um pouco. Óbvio que eu quero muito ainda me dedicar a uma análise do Muito Prazer, que acho que é um filme primordial, assim, para entender esse cinema. E eu ainda vou fazer essa análise, mas realmente fazer essa análise ser um pouquinho menor no texto, assim, para de fato não guardar, até guardar, assim, tipo, ter uma carta na manga para usar no mestrado, ter uma carta na manga para usar em futuras pesquisas, que é essa dedicação ao projeto estético dele, até porque é uma coisa muito grande, assim, né? Um projeto realmente muito interessante que vale a pena ser, que merece todo o carinho, assim como a vida final dele ali também merece um carinho especial, assim, né?
E depois disso a gente chega numa conclusão e daí fala um pouco mais sobre o cinema do Neves. Ele de alguma forma parece antecipar alguns dos interesses que os filmes de plástico, que o alumbramento, que essa galera veio a desenvolver agora. É porque... E eu acho que ele consegue resolver isso muito melhor do que alguns dos filmes deles mesmo, assim, né? Porque ele parece encontrar a focalização dos nossos contornos sociais, políticos e geográficos, né? Encontrar essas pessoas ali, por mais que nessa pequena comunidade dele no Rio de Janeiro, né? Mas ele parece filmar aquilo e encontrar ali, nessa objetividade, que a gente já falava sobre a crônica, né? Algo que, que parece ser buscado nesses filmes contemporâneos. Bom, eu acho que é isso por hoje. Falei bastante, né? Fiquei me alongando, assim, acho que foi até muito pouco conclusivo, muito pouco interessante. Mas espero que tenha sido legalzinho para você. Espero que tenha sido minimamente divertido. E também, é claro, espero contar com a sua presença em outros capítulos por aí. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. Tchau, tchau.